Salve, galerinha linda, maravilhosa, misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, é claro. Não poderia ser diferente, já que nós estamos aqui para aquele papo antigo, medieval e possivelmente muito sobrenatural também. Esse tema, gente, já foi pedido aqui no canal há algum tempo. Me perdoe que eu tô um pouquinho rouca, tá? Esse caso ele já foi solicitado há algum tempo por vários inscritos, não inscritos. E eu confesso que eu relutei um pouco para trazer essa história para vocês, porque já é um tema que foi bastante discutido, que no caso é a Blood Mary. A Blood Mary significa Maria Sangrenta, e a Maria I da Inglaterra, que era filha de Henrique VIII com a Catarina de Aragão, ela mais tarde ela teve ali um domínio muito grande sobre aquele país. Ela perseguiu tragicamente todos os protestantes porque ela queria colocar o catolicismo de volta como a principal religião. Muitas coisas pesadas aconteceram, tá? Muitas pessoas faleceram nesse período e é por isso que ela é chamada até hoje de Blood Mary. Mas tem algumas lendas também que incluem o aparecimento dela como um fantasma, tá bom? Eu espero que vocês gostem do vídeo, gente. Quero deixar também aqui meu agradecimento a todos que ajudaram e estão ainda, na verdade, ajudando o nosso Gaelzinho, tá? Muito obrigada para vocês. Ele tá conseguindo fazer as terapias enquanto o SUS não chama, graças à ajuda de vocês. E para isso nós também bolamos um e-book muito interessante que você adquire. Aqui na descrição tem um link. Você adquirindo, você também ajuda bastante o nosso trabalho a ser continuado e também as terapias do Gael, tá bom? Agora chega de papo, vamos logo para essa história. Vlad, solta a vinheta. Obrigado! Olá, tudo bem? Tenho uma novidade incrível para você. Prepare-se para mergulhar em um e-book exclusivo do Mistérios do Tempo, com 5 histórias de arrepiar que abordamos aqui no canal. Cada relato te leva a questionar o que é real e o que é sobrenatural, revelando forças invisíveis que habitam o nosso mundo. Se você é um amante do mistério, não perca a chance de ter essas histórias nas suas mãos. O e-book já está disponível no link da descrição. Garanto que você vai se surpreender. A Rainha Maria I da Inglaterra, ela reinou de 1553 até 1558. Ela era a única filha sobrevivente da Rainha Catarina de Aragão com o rei Henrique VIII, que acabou se separando dela, criando a Igreja Anglicana, já que o Papa, católico, ele não aceitou de jeito nenhum a anulação, pelo motivo dela não ter conseguido dar um filho homem, que esse rei, o Henrique VIII, tanto queria. Inclusive aqui no canal nós temos uma playlist falando somente sobre ele e também sobre as suas outras esposas, porque ele não sossegou faixa, literalmente, até ele conseguir um menino, mas isso foi depois que ele passou também ali por um período muito turbulento por causa da Ana Bolena. Então a Maria I da Inglaterra, ela também não teve uma infância tão feliz assim, porque assim que o divórcio foi feito pela Igreja Anglicana, a Catarina de Aragão ela ficou totalmente isolada em outro castelo e a filha era proibida de qualquer forma de ter algum tipo de contato com a mãe. Então foi uma infância onde ela foi bastante renegada também, o psicológico dela pode ter sido bastante afetado. Mas uma coisa é fato, essa mulher ela não mediu esforços para colocar o catolicismo no seu devido lugar, pelo menos era assim que ela acreditava, e muito também para vingar o falecimento da mãe dela, que na época foi colocada como se ela tivesse morrido de um coração partido, porque ela ficou muito deprimida depois que ela perdeu o seu casamento com o Henrique VIII, para que ele se casasse com a Ana Bolena, que mais tarde também não teve o final que ela queria ter, e isso nós também falamos em vários vídeos aqui no canal sobre a Ana Bolena, porque querendo ou não, ela foi rainha sim, ela foi casada com o rei por vias tortas, mas ela foi considerada a rainha da Inglaterra. Quando a rainha Vitória assumiu seu lugar de rainha, ela mandou dar um enterro digno para Ana Bolena, porque quando ela faleceu, ela simplesmente foi colocada numa caixa onde guardavam flechas, sem ter nenhum tipo de cerimônia. Se eu não me engano, 2 dias depois após o falecimento dela, ele já ficou noivo da Jane Seymour, que era uma das damas de companhia da Ana Bolena. Então, ali é um querendo tirar o lugar do outro. Era uma coisa assim que, para conseguir o poder, esse homem não mediu também esforços, porque ele queria um filho, um homem. Infelizmente, também esse menino teve um final bastante trágico aos 15 anos de idade, mas ele chegou a ser rei, é claro, menor de idade, sendo regido por outros parentes que também queriam o poder. Muita gente fala que ele faleceu de tuberculose, outras pessoas falam que na verdade ele teria sido envenenado. Então, assim que o rei Eduardo VI faleceu, ele era irmão
da rainha Maria I da Inglaterra, que ainda não era rainha nesse período, né? Tava ela e Elizabeth também naquela disputa entre o trono, porque quando a Ana Bolena faleceu, o rei Henrique VIII também renegou a Elizabeth, tirando seu título de Alteza Real. Então era uma coisa que para ele os filhos eram assim, era filho homem ou não era filho homem, não era filho coisa nenhuma. A impressão que dá pelos dados históricos é esse. É muito difícil a gente falar sobre uma pessoa que a gente não conheceu pessoalmente, uma pessoa que já morreu há tantos anos atrás. Mas são sim dados históricos que falam que ele não media esforços para conseguir o que ele queria, mesmo tendo que dar o desprezo para as duas filhas, tanto a Maria I quanto a depois Elizabeth II, que também se tornou rainha. Então, enfim, o Eduardo VI faleceu, tentaram colocar uma outra pessoa no lugar, não deu certo, essa pessoa também foi, digamos assim, chegada para lá, né, pela própria Maria I, se é que vocês entendem. E assim ela conseguiu um reinado que foi considerado um dos mais sangrentos da história. Está aí o apelido dela de Blood Mary, que quer dizer, como eu falei para vocês, Maria Sangrenta. Só um detalhe também é que a Ana Bolena ela faleceu por espada, tá? Foi um pedido dela, porque naquela época as execuções eram feitas por machado. Tanto é que a rainha Mary Stuart também foi assim, amando da rainha Elizabeth II, mas isso é papo para um outro vídeo que nós já temos aqui, que é o terrível fim de Mary Stuart. Então nós temos muitos casos aí da família tudo, para quem gosta vale a pena vasculhar e maratonar as nossas playlists, tá bom? A Ana Bolena ela ficou presa na Torre de Londres, exatamente onde fica a Torre Verde. Ele era um local onde ela já tinha ido com o Henrique VIII, era um local onde ela era muito bem tratada, mas ela já sabia o final que ela teria, porque ela foi acusada de incesto, de bruxaria, que Elizabeth II não era filha, coisa nenhuma do Henrique VIII, tinha muita gente também no ouvido do Henrique VIII, né, favorecendo outra esposa, porque Ana Bolena ela era considerada uma mulher de personalidade muito forte e ela se metia literalmente na parte política do reino e, segundo algumas histórias contam, teve um período da vida que o rei Henrique fazia tudo o que ela queria. Isso estava desagradando aos conselheiros, que eram todos homens, é claro. Bom, eu não vou falar mais do que eu já falei sobre Ana Bolena e Henrique VIII, porque nós já temos outros vídeos aqui no canal. Então vamos falar do reinado da Rainha Maria I da Inglaterra, ou Rainha Mary I da Inglaterra, com alguns sites também tentam manter o nome dela em inglês, mas aqui no Brasil é Rainha Maria I da Inglaterra, tá, gente? Então sempre é bom a gente colocar Rainha Maria da Inglaterra, a primeira da Inglaterra, porque em outros locais também às vezes pode ter tido outras rainhas também com o nome de Maria, mas era Maria I de um outro país. Então hoje não, é Rainha Maria I da Inglaterra. A Rainha I da Inglaterra reinou, como eu falei para vocês, de 1553 a 1558. Não foi um reinado tão longevo assim, mas ela conseguiu restaurar à força, né, o catolicismo na Inglaterra, e a perseguição que ela teve aos protestantes gerou um apelido para ela que na época ela já era chamada de Blood Mary. Isso não foi uma coisa que foi colocada nos tempos atuais para que virasse uma lenda urbana. Assim que ela assumiu o trono, ela já começou essa perseguição e muitas pessoas, para não dizer milhares de pessoas, perderam a vida. E pessoas que às vezes não eram nem da religião ali da parte anglicana, mas sim católicos, mas por medo, né, do rei Henrique VIII quando era vivo também ter algum tipo de represária contra eles, eles fingiam acreditar na igreja anglicana, mas com o tempo muitos se rebelaram e foram a favor da Rainha Mary, até que ela começou a fazer atrocidades que não eram de nenhuma necessidade, inclusive dizimando famílias inteiras. Bom, como eu comentei com vocês, a Catarina de Aragão, que foi a primeira esposa de Henrique VIII e mãe da Maria I da Inglaterra, ela faleceu provavelmente de câncer, com 50 anos de idade, em janeiro de 1536. A vida privada da princesa Maria melhorou somente quando o Henrique desposou sua sexta esposa, que é a Catherine Parr, tá? A Catherine Parr, ela supervisionava o bem-estar e a educação das crianças que ela adotou como suas, principalmente Elizabeth, que mais tarde se tornou Elizabeth I da Inglaterra, e também da Rainha Maria. Elas conseguiram ter ali um certo envolvimento. Não vou dizer que elas se amavam como irmãs, porque elas também tinham sido criadas, né, bastante tempo fora, mas elas conseguiram ainda assim trocar algumas ideias, e há fontes que falam que elas poderiam ter sim se tornado grandes amigas, apesar de pensar muito diferente, porque a rainha Elizabeth I, ela também teve um fim muito trágico ali envolvendo a mãe dela. Ela foi criada por praticamente criados e também pela irmã da Ana Bolena, que é a Maria Bolena. Então ela teve essa irmã
que também, segundo algumas fontes, teve um filho, homem, só que era considerado bastardo, do rei Henrique VIII, e que ele não poderia assumir aquele filho por questões de não ser legítimo pela Maria não ser esposa dele. Mas há quem diga que tem outros herdeiros aí espalhados pelo mundo, né, de uma forma muito longeva, é claro, mas que ainda possuem sangue real e ninguém nem sabe. A proposta de casamento de Maria I da Inglaterra com Felipe da Espanha era uma união católica, tá? E ele colocou seu próprio país contra ela, já que a maioria já havia se convertido ao anglicanismo. Foi um casamento totalmente arranjado, ele, pelo que se conta, não tinha amor nenhum por ela, mas ela parece que gostava bastante do marido, ela queria muito ser mãe. Ela teve 2 gestações psicológicas, tá, gente? A barriga cresceu, ela tinha todos os sintomas e na hora do parto simplesmente havia bolsa, mas não havia neném nenhum. Inclusive, a Elizabeth I, antes de ser rainha, é claro, ela também foi chamada para ajudar no parto da sua irmã, só que as 2 vezes que ela conseguiu engravidar, dizem que ela tinha leite também, mas era o desejo muito grande de ser mãe que ela não pôde concretizar, então eram consideradas gravidezes psicológicas, onde ela acreditava que ela estava grávida e tinha todos os sintomas, inclusive a barriga. Então é uma pessoa que também já tinha um gênio muito perturbado. Ela já era uma pessoa que ela já não ligava mais de fazer o mal para ninguém, porque como ela também tinha essa grande frustração na vida dela, isso meio que secou, dizem, né? Meio que secou o coração dela e ela não tinha pena de ninguém, nem de adulto, nem de criança. Depois que ela teve a última gravidez psicológica, dizem que ela falava sozinha, que ela andava para lá e para cá desesperada, que ela queria o filho dela, que ela tinha escutado o choro do neném e para tirar aquilo da cabeça dela foi um trabalho, se é que conseguiram tirar, porque ela acreditava que alguém tinha roubado o filho, porque ela escutou o choro e pelo que a história conta, gente, fica assim até arrepiada, mas pelo que a história conta, outros funcionários também escutaram o choro de uma criança, para no final apenas ter a bolsa d'água e mais nada saiu dali de dentro. E depois disso, ela não conseguiu mais engravidar, mesmo que dessa forma psicológica, até porque o casamento dela também já não andava muito bom. A rainha Maria I, né, ou Blood Mary, como ela era chamada já por muitas pessoas, inclusive da sua própria corte, chamavam ela assim pelas costas, é claro, e aquele que ela descobriu que chamava ela também não tinha problema com isso, ela puxou muito bem o pai dela, porque Henrique VIII também, quando alguém não concordasse com ele, cabeças literalmente rolavam, e com a filha dele, Maria I, parece que não era muito diferente. O gênio dela, fisicamente, ela não era parecida com ele, mas era mais parecida com a mãe. Mas o gênio, implacável, dominador, era uma pessoa de difícil trato, tá? Era muito complicado agradá-la, ela vivia também reclamando de tudo, era uma pessoa bastante amargurada também. E morreu jovem, tá? Ela morreu com 42 anos, tentando novamente engravidar, mas, como eu falei para vocês, o casamento também já não estava muito bom, e o esposo dela vivia mais fora do castelo do que dentro dele, então era bem difícil ela conseguir engravidar também pela falta de tentativa, né? Se é que vocês me entendem. Durante o reinado dela, não há dados comprovados de quantas pessoas faleceram por ordem dela, mas estima-se que foi de 280 a 350 pessoas que não aceitavam mais o catolicismo na Inglaterra. A lenda de Blood Mary é uma das mais conhecidas no mundo ocidental e envolve o suposto espírito de uma mulher que aparece em espelhos quando seu nome é repetido várias vezes. E isso, gente, tem gente que faz até hoje. Algumas pegadinhas até do Silvio Santos falavam sobre isso, mas é uma coisa que eu não recomendo que você faça. O que a gente apresenta aqui no canal são informações que nós coletamos na internet, mas não quer dizer que você vai ter que fazer igual. Eu sempre dou esse alerta. Não brinque com aquilo que você não conhece. Tabuleiro, Ouija, jogo onde envolve a Bíblia, qualquer outro tipo, esse da Maria Sangrenta também de ser, né, de chamá-la na frente do espelho, porque ela pode não aparecer para você, mas ninguém sabe o que você está traindo para si mesmo e para dentro da sua casa. A rainha Maria I, ela faleceu no dia 17 de novembro de 1558 e muitas pessoas desejavam realmente o falecimento dela. Tem muita gente que fala que já fez essa brincadeira e que deu certo e que ela teria aparecido no espelho de uma forma assim assustadora. Isso são relatos, são lendas que a gente não sabe se são verdadeiras ou não, mas eu vou deixar aqui para vocês. Então tem essa questão de chamá-la na frente do espelho, não precisa ser de noite, poderia ser de dia, mas que muitas pessoas já naquela época que ela faleceu,
já começaram a chamá-la. Pessoas que mexiam bastante com magia também faziam esse tipo de coisa, e segundo a história conta, ela ainda aparece em vários espelhos dos castelos que hoje são, né, da família real britânica, mas não é só um castelo. Ela faleceu no castelo de St. James, no Reino Unido, mas dizem que não é só lá que ela costuma aparecer pelos espelhos. Ela já foi vista também no castelo de Windsor, no castelo de St. James e outros castelos também que pertencem à família real. Se não me engano, até Balmoral parece que já viram ela lá. Muitas vezes as pessoas nem invocavam ela, mas ao olhar pelo espelho reconheciam ela, porque ela tinha alguns traços bastante marcantes também. Ela usava bastante também um tipo de chapéu. Não era bem um capelo como a Ana Bolena usava, mas ela usava uma espécie de chapéu. Ela gostava muito de andar assim, e parece que é dessa forma que ela é vista. Agora, se isso é verdade ou não, talvez a gente nunca vai saber. Nessa lenda, a Bloody Mary ela é descrita como uma figura vingativa. E o ritual de chamá-la geralmente envolve um espelho, luz de velas e repetições de seu nome. A história não tem conexão direta, né, na vida real da Maria I, mas a fama da sua brutalidade e a propagação da sua alcunha, que era esse apelido, influenciaram a criação dessa figura sobrenatural e assustadora, porque dizem que quando ela aparece é uma imagem não muito boa. Não vou poder descrever aqui, mas ela está ali com algumas manchas vermelhas, se é que você entende, no rosto, e também quando ela costuma aparecer nos corredores de St. James, no castelo, né? Ela foi enterrada na abadia de Westminster, está lá até hoje. Muita gente fala que lá ela também já foi vista. Eu, gente, não duvido, dou minha opinião. Eu não duvido que uma pessoa assim ainda esteja pegada, porque ela era muito ligada ao poder, assim como o pai dela é. E são os espíritos, todos somos. Eu respeito a opinião de vocês, mas essa é a minha. Peço que deixe seu comentário com bastante respeito também, porque a opinião é opinião. Agora, ofender outra pessoa já é outra coisa, comentário excluído. Então, eu acredito que uma pessoa que faleceu com tanta frustração quanto ela não pôde ser mãe, era muito odiada, era muito... As pessoas que a bajulavam nem sempre eram suas verdadeiras amigas, então ela tinha uma carga já desde a infância, quando ela foi afastada e renegada, né, pelo pai, afastada da mãe, perdeu a mãe, como a mãe era muito jovem, 50 anos de idade, mas ela morreu realmente, assim, muito triste por causa do Henrique VIII. Então, tudo isso já estava muito dentro dela, essa raiva que ela tinha das pessoas também já estava muito cravada desde a sua infância. Claro que isso, né, de certa forma, não justifica. Naquela época não haviam tratamentos adequados para esse tipo de transtorno, mas que alguma coisa psicológica, na minha opinião, ela tinha, e era uma coisa difícil de resolver, isso sim. Em algumas versões mais obscuras desses relatos fantasmagóricos referente à aparição da Maria I, eles são sempre acompanhados por som de choro e lamentos, inclusive choro de bebê também. Ela já teria sido avistada por visitantes e funcionários, principalmente perto do aniversário da sua morte, que é no dia 17 de novembro. Há também quem diga que seu fantasma está ligado ao trauma das gravidezes psicológicas que ela teve, e que ela não gosta de ver outra mulher grávida nesses castelos, e que é o ponto-chave para que o espírito dela consiga se manifestar. Alguns caçadores de fantasmas já estiveram no castelo de St. James e já disseram que sim, que ela ainda está lá. Não somente lá, mas em outros lugares também que envolvem, né, toda a família, tudo. E até hoje, os novos castelos também, alguns empregados falaram que mesmo nos mais modernos ela já teria sido vista. Segundo as lendas, o seu espírito também é visto vagando pelos corredores da torre, principalmente na capela de São Pedro Advíncula, onde muitos daqueles que ela condenou à morte foram enterrados. Algumas aparições também associam a sua presença ao período de perseguição religiosa e execuções que ocorreram sob o seu total comando. O simbolismo da torre como um local de tortura e também, né, de descarte dessas pessoas, se é que vocês entendem, é um local que dizem que ela também visita muito. Na Torre de Londres ela já foi vista várias vezes, principalmente em locais onde os prisioneiros sofriam os mais piores castigos. Então dizem que ela já foi vista por lá. Muita gente falou, nossa, como ela é parecida com a mulher do retrato. Como assim parecida com a mulher do retrato, dizem os guias? Não, porque ela estava aqui junto com a gente, isso aqui é uma pegadinha. A gente sabia que era uma atriz que estava vestida, porque a forma como ela se personificou era muito parecida com a mulher do retrato. Mas quem faz visitas guiadas ao castelo dizem que não. Tem um dia de visitas onde as pessoas elas são fantasiadas, digamos assim, né, de uma época mais antiga, mas que não é o caso da Bloody Mary. Ou seja, teve gente que, como eu já falei para vocês, petrifica,
fica com muito medo, não consegue mais sair do lugar e tem que ter até ajuda para sair dali, porque a pessoa fica parada. Quando descobre o que realmente viu, que não era uma brincadeira, não era uma atriz muito parecida com ela. Muita gente continua o trabalho, porque é isso mesmo que eles querem ver, mas muitos também dizem, olha, para mim não dá. Então, pela maldade dela, gente, ela é mista, né, vagando por esses castelos, e segundo alguns médiums, assim será por muitos anos, até que ela entenda realmente o que aconteceu, o que ela fez. O tempo que ela ficou aqui na Terra, ela fez muito mal às pessoas, isso é fato, por causa de uma religião. Então ela queria, porque queria colocar o catolicismo muito também para honrar a morte da sua mãe, Catarina de Aragão, que era católica, e também para dizer, de certa forma, olha, o meu pai me abandonou, ele fundou a igreja anglicana, mas eu vou acabar com ela. Então, no período que ela governou, ela passava por cima de quem fosse necessário. E tudo isso, segundo alguns médiuns, fazem com que o espírito dela ainda não tenha entendido, ou já tenha entendido, mas tipo, aqui é minha casa, daqui eu não saio, isso aqui tudo é meu, e vocês aqui são os outros, né, os intrusos. E falar em os outros, nós temos um vídeo aqui no canal também falando sobre os bastidores assombrados ou possivelmente assombrados do filme Os Outros. É um filme muito legal e que conta uma história sobrenatural bem interessante. Então, depois desse vídeo, se quiser correr lá, eu vou deixar lá no nosso grupo de WhatsApp também. Se você não participa, por favor, gente, participe, o link está na descrição. É um grupo somente para notificação, tá? Quando sai vídeo novo, porque a gente sabe que os nossos inscritos, a maioria, não recebem mais as nossas notificações e isso dificulta bastante o nosso trabalho aqui no YouTube também. A figura de Maria I é frequentemente descrita como uma mulher triste e reflexiva, o que reflete o trágico fim da sua vida sem deixar herdeiros e marcada por uma reputação muito sombria. Outro fato importante também, porque ela está sempre lá na Torre de Londres, é que ela chegou a ficar presa nessa torre por um curto período de tempo antes de se tornar rainha. Isso ocorreu durante o reinado do seu meio-irmão Eduardo VI e também no início da tentativa de ascensão de Lady Jane Grey ao trono. A Lady Jane ela foi praticamente empurrada para o trono da Inglaterra, mas logo depois a Rainha Maria já conseguiu autenticar, ou seja, eu sou filha de Henrique VIII, e ela não deu outra. O final da Lady Jane Grey foi muito triste, ela era muito jovem, tinha apenas 15 anos de idade, mas não foi diferente, né? Se você é que vocês me entendem, da Mary Stuart também e da própria Ana Bolena. Outro local também que a Maria I frequentou bastante, mas logo depois ela teve que parar quando o pai a rejeitou, foi no Palácio de Hampton Court, que nós também temos um vídeo, foi um dos nossos primeiros vídeos, o primeiro ou o segundo. Quem gostar da história tudo, vale a pena assistir a um vídeo de 1 hora, mas é claro que a narrativa não estava muito afiada, gente, estava uma coisa mais meio lenta mesmo, mas a história é muito interessante. Se você quiser também mando o link para vocês ali no grupo de WhatsApp, tá bom? Então ela também é vista por lá junto com o Henrique VIII, que nesse vídeo eu explico melhor, mas dizem que ele aparece sempre se lamentando, com uma perna, né, sendo arrastada porque ele teve um tipo de trombose, se não me engano, na perna dele. Quem cuidou dele foi a última esposa, Catherine Parr, que infelizmente mais tarde também não teve um final muito bom. Eu vou trazer a história dela para vocês um dia, tá? Um dia ainda eu vou trazer a história da Catherine Parr, que foi uma mãe, tanto para Elizabeth I quanto para Maria I. Ela queria unir o pai novamente às filhas. Isso durou por um curto período de tempo, porque também ele faleceu. E quando ele faleceu, aí começou a disputa aos tronos, ali a amizade também já teria sido bastante abalada, porque todo mundo queria o trono da Inglaterra a qualquer custo. Então ela é vista por lá, junto também com a Ana Bolena, que é vista várias vezes. A própria Rainha Elizabeth falou que já conseguiu ver alguns vultos também nesse castelo, e também ela já foi vista lá no castelo de Windsor, tá? Nós temos também esse vídeo aqui no canal, então tem muito vídeo de castelo assombrado. Se você gosta, você está no canal certo. Muita gente fala que sente a presença dela, que já escutou choro de criança logo depois da visão de uma mulher com as mesmas características da Maria I. Há barulhos também nesses castelos aonde ela ficou e aonde ela morreu também. Então tem funcionário que fala que o espírito dela perambula ainda por aqueles corredores tão antigos que ela ainda considera como sendo dela. Agora, essa brincadeira do espelho que eu comentei para vocês, eu não quero, gente. Por favor, que vocês façam. A gente está recomendando aqui a não fazer, tá? Pode ser que quem faça vai dizer, Bruno, eu faço, mas nada aconteceu. Mas eu ainda prefiro não brincar com aquilo que eu não conheço direito, tá bom, gente?
Então essa foi a nossa história de hoje, contando a história dessa rainha tão polêmica. Tem outros pormenores também que eu deixei passar, porque senão o vídeo ficaria muito grande. Mas foi uma pessoa extremamente cruel, perturbada também, foi abandonada, tinha problemas psicológicos gravíssimos, tanto é que ela conseguiu ter essa gravidez psicológica, foram 2, e o médico da época também afirmou que ela poderia ter algum transtorno, só que nada era muito bem estudado, então era tudo tratado com praticamente o mesmo xarope, tudo que a pessoa se sentia mal era valeriana, era coisas assim, porque eles mexiam com ervas também. As mulheres eram consideradas bruxas, agora o homem se mexesse com ervas, daí era médico, não tinha problema nenhum, curandeira. Então ela passou por algumas dessas pessoas, dizem que ela teria procurado até mesmo algumas bruxas para tentarem fazer com que ela engravidasse e mantesse a gravidez, mas isso não deu certo e ela morreu com essa grande frustração de ter um casamento fracassado e também de não ter sido mãe, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente, ficou também um pouquinho histórico, porque não tem como não falar a parte histórica, para que vocês entendam melhor, tá certo? Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado a todos vocês. Obrigado.